Aqui é a estação do navegante, alguma embarcação aí por fora me copia, câmbio. Boa tarde, chegando bem por aqui, fora da barra, hein? Um ótimo tarde aí, que Deus abençoe e proteja a todos, tem mais, campeão. Quando foi a fundação da Rádio Costeira de Navegantes? Bom dia, querida, muito obrigada pela oportunidade da gente mais uma vez falar e explicar sobre a Estação Costeira do Navegantes. Eu sou de Itajaí, mas corri um pouquinho nessa, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Balneário Camboriú, e vim parar em Navegantes, onde eu conheci umas pessoas do Rio de Janeiro que estavam interessados em montar uma estação de rádio. Só que eles também não tinham ninguém conhecido assim, ninguém que se interessasse da área. E eu era cozinheira no estaleiro, do qual eles eram amigos do dono. E o dono do estaleiro me apresentou para essas pessoas do Rio de Janeiro. E eles acreditaram no meu potencial, instalaram os rádios e começaram a me explicar, a me ensinar como se fazer, como lidar, como atender os pescadores, os barcos. E ali eu fui me interessando, cozinhava para a tripulação dos barcos e na hora de folga eu ia para a rádio ali aprender. E graças a Deus estou até hoje. E com muita luta e com a ajuda dos armadores, porque aqui nós não temos dinheiro público nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal. Aqui é os armadores e o sindicato dos pescadores e o sindicato dos armadores. Inclusive agradecer ao seu Henrique do sindicato do Citrapesca, né? Sindicato dos pescadores, e o presidente do Sindip, o seu Jorge Neves, presidente do Sindip, também agradecer por apoiar o nosso trabalho e acreditar na Estação Costeira do Navegante e no nosso trabalho que nós fizemos junto aos pescadores e aos familiares. Quando fundou a rádio? Qual o ano? 1996. Qual a tecnologia que a rádio usa e qual o seu alcance? Querida, nós falamos com embarcações lá na divisa do Chuí, já pegando o Uruguai, né, em La Paloma, por ali. E para o norte a gente vai lá para o norte, que é Trindade. Tem outros locais ali. Agora, Trindade, eu lembro bem de Trindade, que a gente atende lá para o norte. Ilha de Trindade. Então, a gente costuma dizer que a Estação Costeira do Navegantes atende de Chuí ao Iapoque. Esse é o nosso lema, né? Atendemos do Chuí ao Iapoque. E é só por rádio? Como que é? É só o SSB, são os dois. O VHF assim tem pouco alcance, né? O VHF a gente atende muito mais aqui por fora, aqui, né, da Barra, aqui em São Francisco, aqui Balneário Camboriú, essas embarcações de pequeno porte que usam o VHF, então a gente atende para isso, né? E às vezes para pedir socorro para os bombeiros, para a capitania dos portos, quando tem alguma embarcação com problema. Então, ao invés de a gente ligar, também a gente chama no VHF, né? Quais serviços que a rádio presta aos pescadores? O serviço, a gente passa a atender, pegando a posição deles, né? Que para nós, lógico, né, é essencial, porque ali a gente repassa para os familiares. Daí, quer dizer, ele se machuca lá em alto mar, ele chama a rádio, a gente já aciona bombeiros, aciona a capitania dos portos. Também quando é um barco com água aberta, tá indo a fundo, né, precisa de reboque, de ajuda, a gente já aciona outras embarcações e já dá localização, já vão outros barcos, né, junto para ajudar. E também de terra por mar é falecimento, é nascimento. Inclusive agora na pandemia foi muito sofrimento, nega. Olha, o que nós sofremos e eles sofrendo. A gente tem que, infelizmente, dizer daqui para lá, né, que a pessoa realmente estava internada, estava na UTI, estava entubada devido à Covid, assim como eles lá fora também com Covid trabalhando, e a gente tem que passar para a família, né? Então foi muito desgastante e muito sofrimento nessa pandemia, com as embarcações e os familiares em terra. A senhora chegou a avisar via rádio sobre o falecimento por Covid? Foram muitos mestres, muitos tripulantes que faleceram, como familiares também deles faleceram, né? Assim como muitos armadores também faleceram
que inclusive assim, até o sindicato dos pescadores pediam que a gente comunicasse, né, porque eram armadores assim conhecidos e tinham tripulantes, né, das embarcações dele lá fora trabalhando. Então foram muitos armadores, pescadores e familiares que faleceram, bastante mesmo. Quais foram os chamados de ajuda que mais lhe marcaram? Ai, nega, olha, foram tantos, mas assim, ó, o que mais me marcou mesmo foi, eu não tinha muita experiência, nós tivemos uma frente fria muito forte, entrando no sul, né, lá no sul, e ventos fortes, marcando ventos fortes, tá, e a gente anunciando, e eu anunciando desse vento, sabe, e os barcos se navegaram tudo para a terra, assim, mais para a terra, para aguardar melhoria de tempo. E eu sei que eles anoiteceram tudo junto, né? Para um cuidar do outro. E o vento passou de noite, mas um vento de 100, mais de 100 quilômetros, assim, foi muito forte mesmo. E na manhã seguinte foi um desespero, porque daquelas embarcações que estavam tudo ancoradas uma perto da outra, 3 barcos assim desapareceram. Até hoje ninguém sabe vestígio dessa embarcação, o que houve, para onde foram, porque não teve assim vestígio assim de óleo, de bujão, de vassoura, né, que é tudo coisas que boiam, e não tinham nada. E foi uma choradeira. Eles choravam lá dos barcos e eu chorava aqui do rádio, porque foi assim uma coisa que pegou. Eu não tinha assim experiência daquilo, eu era nova. Então isso me marcou e me marca até hoje. E também outra no Furacão Catarina também. Nós fomos a única rádio aqui no Brasil que acompanhou o Furacão Catarina e as embarcações. Tanto é que nós fizemos nós participamos do documentário da National Geographic, que veio no Brasil fazer a documentação. Eu tinha CDzinho aí, que até que eles deixaram até pouco tempo, eu tinha CDzinho, né, que eles, da montagem, eles fizeram assim uma montagem muito perfeita. Eles não acompanharam, porque ninguém filmou, não tinha como filmar. E a National Geographic fez um programa e passava direto aí na National. De vez em quando alguém dizia: ô, dona Bernadette, eu vi a senhora na National Geographic. Então fez documentário e entrevistou também. Foi muito desespero assim de escutar o mestre falando que ele estava no olho do furacão e o barco foi rodando e subindo, e daí quando a água baixou do furacão, foi aquele pancadão. Inclusive eu fui fazer entrevista na casa dele e nós fomos até o barco assim não tinha um ferrozinho ou alguma coisa que tivesse tinta. O vento tirou, a força do vento e do mar tirou toda a tinta do barco. Então foi muito desespero aquilo ali também, foi muito sofrimento. Bernadette, vocês já choraram pela morte do pescador, mas também já ajudaram a fazer salvar, a resgate? Muitas, nega, muitas vidas nós já ajudamos a salvar, muitas. Olha, se eu for te contar os casos, eu acho que nós vamos ficar a tarde inteira te contando casos assim mais. Dá muito desespero na hora que vocês recebem um chamado e que tem que... Quando a gente liga para o corpo de bombeiro, assim, não tem resposta. Liga para um outro órgão, não tem resposta. Liga para outro, não tem, sabe? E daí a gente tem que depender dos barcos sair da onde eles estão para ir lá, sabe? Viajar mais não sei quantas milhas para dar socorro e para trazer. Nós já tivemos casos assim dos pescadores achar corpo e ter que eles mesmos enrolar em lençol, em cobertor, para não esfarelar assim, né? E amarrar numa corda e puxar para dentro do barco, porque não tem quem, sabe assim, órgão nenhum competente que vá lá. E pescador, ele nasceu para pescar, por isso que ele é pescador. Ele não tem treinamento para fazer resgate assim. E isso é sofredor da gente, assim, sabe? Escutar eles dizer isso e a gente tentando entrar em contato com um órgão competente e não tem ninguém que vá lá. Daí uma hora é porque não tem combustível, outra hora porque não tem autorização, outra hora é porque, sabe? Então é só isso que a gente escuta. Daí não é que saiu daqui ou saiu de lá, de um porto mais próximo para ir resgatar. É barco que a gente tem que acionar, que está longe, daí eles têm que navegar, ir lá e resgatar a tripulação e trazer para a terra.
E qual que é a emoção que a senhora sente quando a senhora fez o resgate, acionou as pessoas, elas chegam no local e conseguem salvar o barco? Ah, nega, daí é a emoção assim de dever cumprido, sabe? É aquele alívio. Graças a Deus, mais 6 ou 8 ou 12 tripulantes foram salvos, né? Porque dependendo do barco, né? Não tem aquela tripulação com a mesma quantia, né? Uns têm 6, outros têm 12, outros têm... Né? Então é assim, mas é aquele alívio, né? De que eles foram salvos e os familiares não chorarão a morte deles, e a gente fez o nosso dever, cumprimos com a nossa obrigação, que é estar aqui e fazer esses resgates. Você está há mais de 2 décadas à frente da rádio. Quais foram as mudanças que aconteceram neste período? A tecnologia, nesse sentido, mudou e mudou para bem, né? Então é assim, ó, como até eu não tenho, mas a Rosângela tem esses WhatsApp, né? O Zap, eu digo Zap. A Rosângela tem, eu não tenho. Mas aí assim, ó, o pessoal lá fora passa a posição para ela no Zap e não passa no rádio, né? Então é assim, daí muitos pedem socorro já no Zap, porque ela faz parte também de 15 grupos de pescador. Então a Rosângela faz parte, no caso a Rosângela, a estação costeira, né, faz parte. Então é assim, ó, daí tudo é passado também pelo WhatsApp. Então é assim, então é muito bom essa tecnologia, assim, é muito bom, ajuda bastante. Porque eu digo, nem sempre a gente pode contar, porque às vezes também pode pifar os nossos rádios, as nossas baterias. Sim. Então daí às vezes chama a gente não atende, por quê? Porque o rádio pifou. E tendo o celular é rapidinho também. A chegada da internet mudou o relacionamento da rádio com os pescadores. Vocês têm um grupo de WhatsApp que participam para a comunicação? Ela só participa. O que um pescador ou um navegador deve observar antes de sair para alto mar e ter segurança? Olha, querida, em primeiro lugar, assim, lógico, né, os equipamentos. E se o celular dele está bem carregado também, porque a gente nunca sabe... Né? Porque é o que digo. A boia salva-vida também, né? E a boia salva-vida, isso aí é o essencial. Tem que ter uma boia salva-vida já prontinha, boa, daquelas que qualquer coisinha é só puxar ali, ela já abre. E o tempo, apesar que o tempo é assim, ó, é relativo, né? Muitas vezes, Dona Rosângela, como é que está o tempo lá para o sul? O tempo tá bom, tá uma calmaria. Daí, de repente, um fala daqui do arvoredo. Aqui no arvoredo já tem um ventinho. Então, é assim. Então, se depender assim, às vezes, só de tempo, então ninguém sai, ninguém trabalha mais. Porque nós estamos a nossa mãe natureza já está totalmente descontrolada, desgovernada. É as 4 estações num dia só. É vento, é frio, é tudo. Então é assim, de repente há uma calmaria, de repente vem um vento que ninguém sabe de onde vem, que pega. A rádio tem apoio ou convênio com órgãos públicos? Qual o horário de funcionamento dela? Qualquer horário que chamar, estamos aqui, né, para atender. E como que vocês conseguem sobreviver com toda essa dedicação para a rádio? Com a ajuda dos armadores, os armadores que ajudam. A gente atende os barcos que os armadores ajudam, como atendemos os barcos que os armadores não ajudam. Mas a gente atende porque daí o Sindip também ajuda, o Citrapesca ajuda, assim, qualquer coisa que a gente precisar, o sindicato do armador e do pescador ajuda a gente aqui. Existe alguma parceria entre a Rádio Costeira de Navegantes com a de Itajaí? Não. Por quê? Porque lá o problema é verba para eles e não para outros. Inclusive, quando eu precisei, que a Rádio Costeira de Itajaí entrou no ar bem depois de mim, tá? Porque foi até a história, a gente até tem uma rixa, eu acho que todo mundo tá aí da pesca sabe. O setor pesqueiro estava abandonado, como eu falei, a SUDEP tinha fechado, a Itajaí Rádio estava fechando, e eu tinha familiares de pescadores esse meu cunhado que faleceu no Rio de Janeiro. A minha irmã saía lá do São Domingos, embaixo de sol e de chuva, para vir aqui na Itajaí Rádio, que era aqui no Sinergia. Ficava ali embaixo de sol, embaixo de chuva, não tinha ninguém que atendesse ali, que viesse. Lá da onde ele estava, da sala de rádio, ela perguntava do barco do marido. Não sei. E ia para casa, que não sabia. Os familiares ficavam semanas, meses, sem saber dos familiares.
Daí eu comecei a me dedicar mesmo, né? Justamente por isso. Tinha parente na pesca e comecei a me dedicar. Daí comecei a fazer também programa de rádio para os familiares saberem. Eu tive programa na Rádio Difusora, fiz programa na TV Brasil Esperança e de pesca e me dedicando. Daí uma vez o meu rádio pifou. A Rádio Costeira de Itajaí não tinha ido não estava no ar ainda. Eles só tinham recebido lá na época, era 180 mil reais para colocar a rádio no ar. Daí eu fui falar com o Agostinho Peruso, que era o coordenador, e falei para ele: Agostinho, puxa, eu preciso só de um rádio. Eu ainda falei para ele: cara, é só um rádio, pode ser usado tudo, eu não posso ficar sem rádio. Ele olhou para minha cara e falou: a verba é para a rádio de Itajaí, não para a rádio de Navegantes. Foi bem isso que o Agostinho Peruso me disse. E a senhora que faz toda a manutenção dos rádios? Aham. Ajuda do Lindolfo da E hoje, o Lindolfo da Rádio Naval. É outro também, agradecer muito o meu amigo Lindolfo da Rádio Naval. Hoje tudo isso aqui que eu tenho aqui, graças ao Lindolfo da Rádio Naval também. Não tem nada comprado com dinheiro de verba de municipal, federal ou estadual, nada. Tudo da Rádio Naval. Meus rádio pifo já vai na Rádio Naval, Lindolfo já arruma, antena quebra, é a Rádio Naval, tudo. Você e a Rosângela são duas mulheres que estão à frente da rádio há décadas. A atividade pesqueira, ela é predominantemente masculina. Vocês enfrentaram muito machismo no início da atividade? No início até que sim, mas depois foi só alegria e só agradecimento, nega. Eu acho que é justamente porque é novidade para eles. Eles estavam acostumados assim com homem no rádio, né? Porque na SUDEP era o seu Marinho, né? Se eu não me engano, o Marinho Stringari na SUDEP. Na Itajaí Rádio aqui do governo, né? Na época, né? Não é essa costeira de Itajaí. É a Itajaí Rádio que tinha aqui na Sinergia. Ali também era só homem que trabalhava, então ele estava acostumado, né, com homem. Daí de repente começaram a ouvir voz de mulher, daí é assim. Mas depois foi muito respeito. Tanto é que depois da costeira no ar, daí a dona Elza montou uma lá no Espírito Santo, a Mariseta abriu uma no Rio de Janeiro, e assim depois, sabe, agora em vários lugares aí tem rádio costeira. Daí Itajaí também eu acho que ficou com vergonha, porque Navegantes, por ser pequenininho, tendo uma rádio costeira com duas mulheres e sem ganhar dinheiro nenhum de município, do estado e federal, e estava colocando, ficou com vergonha, daí fizeram um projeto e colocaram essa rádio costeira no ar. É possível saber hoje quantas rádios costeiras tem no Brasil? Lá no Espírito Santo tem duas, 2, 3, 4... No Rio de Janeiro tem duas. 5, nós 6 ou 7, pelo que a gente, assim que eu... Assim agora que a gente está lembrando, Mas tudo isso depois de nós, nenhuma delas antes de nós. Vocês foram pioneiras, né? Nós fomos pioneiras. E o que foi mais difícil em implantar a rádio? Um local adequado, porque a gente precisa. E na época até eu sofria muito, porque era no estaleiro e era muito barulho daquelas serras, daqueles maquinários, dava muita interferência no rádio. Daí na época batalhei com o prefeito de Navegantes, era o Deba. Meu Deus, também muito, olha, hoje também estamos aqui graças ao ex-prefeito Deba também, que pelo menos deu essa estrutura para nós. O terreno, a casa não, porque a casa nós construímos com o nosso dinheiro, né? Mas assim, o terreno para nós colocar a rádio, tanto é que a rádio hoje ela não é nem minha, nem da Rosângela, porque para nós adquirir assim, o terreno, nós tivemos que declarar ela de utilidade pública, tem todas as documentações dela declarada na Prefeitura de Navegantes de utilidade pública. Tivemos que fazer um instituto, hoje ela é o Instituto de Radiodifusão Comunitária, para poder ter esse terrenozinho para a gente construir. Então, mas tudo com a ajuda do Deba. Bernadette, você sofreu um AVC recentemente. Como está a recuperação? Querida, ficar longe da rádio é um sofrimento. E graças a Deus eu estou me recuperando bem. Eu acho que dá para perceber até pela minha voz ainda que está meio difícil, né? Assim, Deus falar está meio difícil. Mas estou me recuperando bem, graças a Deus. Já estou começando a subir e descer a escada. Logo eu vou ter que inventar alguma coisa agora para minha mão ficar presa aqui no mic, né, para mim poder abrir ele para falar com os pescadores.
porque eu preciso dessa mão para apertar aqui, né? E escrever com a outra. Mas isso aí eu ainda vou bolar ainda alguma coisinha ainda para deixar ele aqui para mim poder falar. Porque olha, eu estou com uma saudade tremenda de falar com os macanudos lá fora. É uma paixão, nega. Já virou paixão. Para mim já não é mais trabalho, isso aqui virou paixão. Às vezes eu escuto ela falar, me dá vontade de subir de 4 a escada e vir também aqui atender e ajudar. Mas logo está recuperado. Vou, se Deus quiser, nega.